Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui é do Enem, certo? E aí ele perguntou aqui quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas. Primeira coisa, qual é o fenômeno? Ah, o fenômeno é duplas, beleza. Primeira coisa, você tem que identificar o fenômeno. Identifiquei o fenômeno que eu estou tratando, aí eu vejo, bom, a ordem desse fenômeno influencia ou não? Rapaz, se for uma dupla com, sei lá, Bruno e Dudu, é a mesma dupla que Dudu e Bruno? É a mesma dupla. Ah, então a ordem não influencia. Se a ordem não influencia, é uma combinação. E é uma combinação com ou sem repetição? Sem repetição. Porque não tem como repetir as pessoas, certo? Então, se é uma combinação sem repetição, eu vou usar o número binomial. Ele deu uma restrição aqui, sabe? Ele falou aqui dos canhotos. E como ele deu uma restrição, eu vou fazer por isso aqui, ó. O que a questão quer é o total, menos o que a questão não quer. Isso não, eu repito, isso não é uma fórmula, isso aqui é um raciocínio para fazer mais rápido a questão. Então, vou calcular primeiro o total. O total é o que? Rapaz, combinação de 8 escolhe 2, depois combinação de 6 escolhe 2, depois combinação de 4 escolhe 2, depois combinação de 2 escolhe 2. Vou fazer isso aqui e eu vou dividir por 4 fatorial. Por quê? Porque não tem distinção entre os fenômenos. Como assim? Como assim não tem distinção entre os fenômenos? Eu vou deixar para explicar isso depois, na verdade. Enfim, aí vou aqui para minha restrição, que é o quê? Que é o que a questão não quer, certo? Que é justamente isso aqui, ó, da forma, do raciocínio, né? Da fórmula entre aspas. Então, combinação de 6 escolhe 2, já tirei os dois canhotos, né? Já deixei de lado os dois canhotos, certo? E aí, combinação de 4 escolhe 2, combinação de 2 escolhe 2, dividido por 3 fatorial, porque não tem distinção entre os fenômenos, certo? Então, como não tem distinção entre os fenômenos, eu vou ter que dividir pela quantidade de conjuntos, né? A quantidade de combinações fatorial. Nesse caso aqui, ó, foi 3, então eu divido por 3 fatorial. Nesse caso aqui foi 4, eu divido por 4 fatorial. Isso aqui vai dar 15 e isso aqui vai dar 105. Aí você já mata a questão, né? Porque o que a questão quer é o total, mas o que a questão não quer. Então isso aqui vai dar 90, letra C, mais calma, mais calma, mais calma. Agora vem a parte mais importante, né? Que é o raciocínio. Por que que eu coloquei esse negócio aqui sem distinção entre os fenômenos nessas duas aqui? Por que eu dividi aqui por 3 e por 4? Porque eu divido pelos conjuntos fatorial, por quê? Para retirar os fenômenos repetidos. Como assim os fenômenos repetidos? Vou dar um exemplo aqui. Ele não falou aqui nessa questão desse jeito aqui, ó. Ele não falou isso, ó. Não falou isso aqui, ó. Na dupla número 1, certo? Ele não deu nomes na dupla número 1, na dupla número 2. Se ele tivesse, tipo assim, meio que numerado as duplas, certo? Aí, a dupla AB, ela seria diferente da dupla CD. Como assim? Por exemplo, se na dupla AB tivesse saído, na primeira dupla, porque ele numerou, tivesse saído AB, e na segunda dupla teria saído CD, isso aqui é diferente de sair CD na primeira dupla e AB na segunda dupla. Isso aqui é diferente. São fenômenos diferentes. Esses dois aqui, ó, esses dois aqui são diferentes. Então eu precisaria contabilizar. Mas não foi isso que aconteceu na questão. O que foi que aconteceu na questão? Aconteceu isso aqui, ó. Vou botar até assim, ó, questão. O que é que aconteceu nessa questão? Por isso que essa questão é difícil. Por isso, porque essa questão é difícil, certo? É por isso que essa questão é difícil. Presta atenção agora. Ele não pegou e nomeou, falou essa é a primeira dupla, essa é a segunda. Ele não fez isso. Como ele não fez isso, não tem distinção entre as duplas. Então, AB e CD é a mesma coisa que CD e AB. Isso aqui, ó, isso aqui não é diferente, isso aqui é igual. Como isso aqui é igual, isso aqui não tem distinção, isso aqui. Como isso aqui não tem distinção, eu tenho que dividir para não contabilizar, para não contar a mais. Eu tenho que dividir, vou botar de vez. Eu vou ter que dividir aqui, ó, pelos conjuntos fatoriais aqui, ó, para não contabilizar a mais, entendeu?
Vou botar até aqui de novo. Não contabilizar, isso é muito importante. Não contabilizar os fenômenos, né? Ou seja, as duplas, certo? A mais. Então, por exemplo, aqui tem 3 combinações, vou dividir por 3 fatorial. Aqui tem 4 combinações, vou dividir por 4 fatorial. Por quê? Porque não tem distinção entre os fenômenos. Se tivesse distinção entre os fenômenos, aí, se tivesse distinção entre os fenômenos, tipo aqui, ó, 1 e 2, dupla 1 e dupla 2, aí eu não precisaria contabilizar, era só fazer normal. Mas como tem distinção, como não tem distinção entre os fenômenos, quando tem distinção, ó, quando tem distinção, eu não preciso contabilizar. Quando não tem, você precisa contabilizar, senão vai dar errado. Enfim, ficou talvez um pouco confuso, mas isso aqui é muito, muito importante. Então, por isso que a alternativa é a letra C.